Mudanças verdadeiramente tectônicas começaram a ocorrer repentinamente na agenda social e cultural dos Estados Unidos. Os transgêneros estão sendo banidos de equipes esportivas. As mídias sociais estão relaxando a censura, como no recente caso do Instagram. E os bombeiros estão sendo criticados por estarem envolvidos demais na proteção dos direitos LGBT, em detrimento de seus deveres imediatos. Como e por que isso está acontecendo? Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Os norte-americanos fizeram uma descoberta sensacional no campo da biologia. As pessoas têm apenas dois sexos, masculino e feminino. É claro que essa declaração contém ironia e o objetivo dela é expor a mudança cínica de comportamento que estamos vendo em algumas personalidades da sociedade norte-americana, como, por exemplo, Zuckerberg e sua relaxada nos meios de moderação de conteúdo em suas redes sociais. Uma clara demonstração de que a elite que dita as regras de comportamento está se adaptando ao novo governo norte-americano. Tudo começou quando o presidente eleito Donald Trump fez uma declaração em dezembro em que prometeu proibir as pessoas transgênero de participar de competições femininas, onde elas têm uma vantagem inicial devido à sua biologia. E isso não é tudo. A rejeição das normas indefinidas impostas está apenas começando. Trump ainda não é presidente em exercício, mas a sociedade, as empresas e os políticos norte-americanos já expressaram sua disposição de seguir seu exemplo e se preparam para se ajustar ao seu governo. No dia 15 de janeiro, por exemplo, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou por 218 votos contra 206 um projeto de lei que proíbe a participação de pessoas transgênero em equipes esportivas femininas do ensino médio. Este é um grande dia para as mulheres nos Estados Unidos. Sim, isso merece aplausos. A Câmara dos Representantes dos Republicanos se posicionou mais uma vez em favor das mulheres. Isso é um compromisso que tomamos porque corresponde ao que está certo e ao senso comum. Nós sabemos, a partir das Escrituras e da natureza, que homens são homens e mulheres são mulheres, e que homens não podem se tornar mulheres. É triste que tenhamos que dizer isso. É uma questão de biologia. É como nós fomos feitos. E se tentamos ignorar isso ou desfazer isso, fazemos tal coisa para nosso próprio mal e para o mal de nossas filhas. As escolas que se recusarem a cumprir a lei correm o risco de perder seu financiamento. Ao observar os números dos que votaram, dos 218 votos a favor, 216 eram republicanos, eles refletem o grau de ansiedade ao retorno à normalidade proclamada pelos trumpistas e conservadores. Nos últimos anos, defender e apelar aos direitos LGBT em todos os tipos de ocasiões, se tornou uma fonte de enormes ganhos financeiros, uma maneira de ganhar uma carreira superando, entre outros, aqueles que são limitados pela biologia de seu gênero. É só você levar em consideração os inúmeros casos em que atletas transgênero venceram com facilidade atletas do sexo feminino. E isso foi, inclusive, citado por Mike Johnson. Se você é um boxeador fraco e não consegue enfrentar um oponente masculino, declare-se uma mulher e vá para os esportes femininos, onde poderá até ganhar as Olimpíadas. Se você gosta de direito e quer ganhar um dinheiro, abrace a causa de uma minoria, mesmo que você não creia nela. Você vai ter lucro garantido, pelo menos de muitos processos que você pode ganhar. Proteger os direitos das pessoas é certamente algo nobre, mas quando isso ocorre às custas de outras pessoas, porque elas não podem se vangloriar da cor de pele ou da orientação de uma minoria, é algo já diferente, principalmente quando realmente não há um real crime de preconceito. Em essência, foram criados determinados grupos privilegiados que buscavam expandir sua esfera de influência de todas as formas possíveis e, em resposta a qualquer reclamação, classificavam seus oponentes como inimigos da sociedade, e isso gerou o que falar.
Quando Christian Crowley, que se declara homossexual, se tornou chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, ela também nomeou 2 homossexuais como subchefes e, acima de tudo, começou a promover os chamados princípios de diversidade, igualdade e inclusão. Muitos norte-americanos começaram a dizer: como se não houvesse mais nada a fazer no serviço de bombeiros, o que hoje é comumente chamado de agenda liberal. A língua inglesa reagiu à nova realidade, criando a palavra wokismo, que denota um foco maior em questões de justiça sexual e racial. Embora seus adeptos politicamente geralmente liberais e partes da esquerda tenham tentado de todas as formas se estabelecer como defensores do progressismo, ou melhor dizendo, do progresso, tanto o termo em si quanto seus sacerdotes têm sido, ao longo do tempo, cada vez mais criticados. A CNN, defensora da agenda liberal, reclama que a pressão online, as ameaças legais e a oposição dos clientes fizeram com que muitas empresas, inclusive da rede de supermercados Walmart, a Ford, a Harley-Davidson, a Johnson Deere, fabricante de máquinas agrícolas especializadas, e outras modificassem suas iniciativas sobre o termo. Seu exemplo foi seguido também pelo McDonald's. É possível que o grande incêndio de Los Angeles, talvez o maior centro liberal dos Estados Unidos, onde de repente ficou claro que a imposição de uma agenda liberal em detrimento dos deveres básicos não melhorou o serviço dos bombeiros e permitiu a tendência de degradação do profissionalismo, também tenha um papel importante. A propósito, os primeiros a perceberem isso foram os ricos, que optaram por usar serviços de bombeiros particulares, muitas vezes de outros estados, para salvar suas propriedades. Tal luxo, para dizer o mínimo, não é barato. Um dia de serviço no local com tanques de água prontos pode custar $10 mil. Mas é melhor contratar bombeiros particulares do que ver suas caríssimas propriedades virarem cinzas e ouvir os discursos apaziguadores da cidadã Crowley ou de seus aliados sobre como o serviço de bombeiros da cidade é maravilhoso, combatendo o inadmissível grande número de homens no trabalho. Um desastre como um incêndio em uma grande cidade permitiu e começou a desafiar abertamente as nomeações para cargos importantes com base no fato de ser uma minoria. Personalidades famosas, incluindo o bilionário Elon Musk, se dirigiram aos chefes dos bombeiros para expressar suas reclamações. E embora a imprensa liberal esteja tentando atribuir a culpa do incêndio ao aquecimento global, alguém terá de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Muitas perguntas se acumularam no público norte-americano. Um sinal de que os ventos na sociedade norte-americana estão mudando foi também a alteração nas regras de moderação de conteúdo da Meta Corporation. Seu diretor, Mark Zuckerberg, disse que nas plataformas da empresa, como se vê, é hora de restaurar a liberdade de expressão. Nem mais, nem menos. Ué, mas quer dizer então que antes não havia liberdade de expressão? Como se vê, isso significa acabar com a chamada verificação de fatos, que se tornou uma ferramenta de censura direta, e legitimar determinada linguagem expressiva, independentemente de a quem ela é dirigida. Antigamente, era possível obter todos os tipos de penalidades na internet por certas opiniões, sendo que a menor delas era uma proibição temporária. Agora, as mudanças foram tão longe que Zuckerberg decidiu permitir acusações de doença mental ou desvio se forem baseadas em gênero ou orientação sexual, dadas as discussões políticas e religiosas sobre transgenerismo e homossexualidade. Uma mudança radical da Meta. No passado, Zuckerberg se destacou exemplarmente em seus atritos com Trump. Ele bloqueou as contas do presidente dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, e a sua decisão teria causado uma explosão de alegria dentro da sua empresa. Agora, o magnata da internet está correndo à frente da locomotiva, demonstrando sua disposição para atender às novas tendências. E o pior de tudo, tentando se livrar de qualquer culpa e atribuindo ao governo democrata de Joe Biden
por exigir a censura. Não se sabe se a decisão atual também causou uma explosão de alegria ou talvez um ranger de dentes nos funcionários da Meta. Há algo no ar norte-americano, em sua história, que inevitavelmente leva a extremos. Por exemplo, há cerca de um século, uma boa intenção de restringir o consumo excessivo de álcool levou à proibição total a uma sociedade dividida, entre outras coisas, a um tremendo aumento do crime organizado. Agora, a sociedade americana está dividida em uma questão diferente e parece ter chegado à conclusão de que as concessões que fez foram excessivas e de que é hora de voltar à chamada normalidade. Da mesma forma, há menos de um século, o racismo era tão forte que muitos norte-americanos, até mesmo ditos religiosos, acreditavam que era normal queimar negros. Hoje, outros acreditam que os negros devem dominar os brancos. Ou seja, é extremamente difícil para a sociedade norte-americana ser equilibrada, ter um respeito real e saudável pelas minorias e maiorias, seguindo o sonho de Martin Luther King, de descendentes de escravos e de ex-donos de escravos viverem juntos como irmãos. Tudo nos Estados Unidos, desde a comida, o consumo excessivo, as ideologias que se tornam controversas, tudo beira o extremismo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo, também acione o sininho para não perder os nossos próximos vídeos aqui no YouTube. Até mais, pessoal.